Olá, esta é a aula 7 para os alunos do segundo ano. O tema será sequência, tomando como referência as aulas do Centro de Mídia, e as habilidades lá são bem complicadas a gente fazer uma lista certinha porque foge muito. Tem habilidades do sétimo, do oitavo, do nono. Esse tema de sequência, alguns vão lembrar, é do primeiro ano, e tem alguns temas do segundo também. Então, a gente vai tentando adequar da melhor maneira possível essa confusão pedagógica das aulas do Centro de Mídia. Então, vamos lá. Então, eu preparei um exercício para a aula de hoje, que é um exercício que tem a ver com o tema de sequência. Obviamente, tem outras maneiras de fazer, mas vou fazer tentando dar um aprofundamento no tema de sequência. Então, vamos lá. Exercício 13. Enem 2016. Sob a orientação de um mestre de obra, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica. Para quem não sabe o que é hidráulica, tem alguma coisa a ver com água, pode ser encanamento, alguma coisa assim. Nos andares 1, 3, 5 e 7, e assim sucessivamente. 2 em 2, né? De 2 em 2, ou seja, é uma sequência numérica que está aumentando de 2 em 2 aí no caso dos reparos hidráulicos. Continuando, Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10, e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Ou seja, é uma sequência numérica que está variando de 3 em 3, tá? Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Isso é informação importante. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados os reparos na parte hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual o número de andares desse edifício? Aí está lá as alternativas. Nós vamos interpretar essas informações. Então, eles se encontraram em 20 andares, né, que é o que está falando aí. Então, nós vamos ver aí qual é o encontro dessas duas sequências numéricas. Bom, então aqui nós vamos fazer o que é chamado em matemática de lei de formação de uma sequência. O que significa isso? Nós vamos ter a sequência numérica e nós vamos escrever uma fórmula que estabelece um padrão matemático para essa sequência. E através dessa fórmula a gente consegue localizar qualquer termo dessa sequência, lembrando que o termo seria a posição que esses valores numéricos vão estar numa sequência, tá? Então, para ser uma sequência, eu sempre tenho um termo consecutivo, ou seja, eu sempre tenho um próximo valor, tá? Bom, então eu vou fazer para a primeira sequência qual é a fórmula, qual é a lei que descreve esta sequência. Obviamente não precisaria fazer, mas como a gente está aprofundando o tema, então eu vou colocar essa parte para vocês poderem dar uma recordada. Então a sequência é 1, 3, 5 e 7 e assim sucessivamente. Ou seja, é uma sequência que está variando de 2 em 2. Então isso aí, se está variando de 2 em 2, eu posso multiplicar os valores por 2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever numericamente os valores, os termos dessa sequência, e depois a gente tenta criar uma fórmula para essa sequência. Então o primeiro, 2 vezes 1 é igual a 2. Só que o primeiro termo dessa sequência, que seria o primeiro andar aí, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que dar o resultado dessa multiplicação menos 1. Então 2 vezes 2 é igual, 2 vezes 1 é igual a 2, 2 menos 1, 1. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 2 e tirar 1. Esta é a ideia. Para o segundo termo, agora eu estou na segunda posição, eu uso 2, né? Então seria 2 vezes 2 é igual a 4. Só que o segundo termo da sequência está dando 3, ou seja, eu tenho que fazer 4 menos 1, que é igual a 3. O terceiro termo, como eu estou no terceiro, eu vou fazer 2 vezes 3. Então 2 vezes 3 é igual a 6. Então o que acontece? Está dando 5. Significa que eu tenho que tirar 1, né? Então fica 6 menos 5, 6 menos 1 igual a 5. O quarto termo, 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. Só que na sequência lá,
o termo é o 7, ou seja, 8 menos 1 igual a 7. Então a gente percebe o quê? Que eu sempre tenho que multiplicar por 2 e no final eu tenho que tirar 1 para bater certinho os termos da sequência. Ou seja, é 2 vezes o número menos 1. Esse é o formato da sequência. Por que 2? A sequência está variando de 2 em 2. Tá? E por que eu tenho que tirar menos 1? Multiplicando por 2, sempre eu tenho que tirar 1 para bater certinho os termos dessa sequência numérica. Ou seja, de uma maneira geral, a gente escreve desta maneira a lei de formação dessa sequência. 2 vezes n, porque n é um número qualquer, como se fosse o papel do x, alguma coisa assim, só que geralmente na sequência a gente usa n, que é a abreviação numérica, né? o enésimo termo dessa sequência. Então, 2 vezes um número menos 1. Essa é a fórmula que descreve essa sequência. Aí eu deixei aqui da segunda sequência numérica, que seriam os reparos que serão feitos na parte elétrica. A sequência está variando de 3 em 3, certo? Então você faz o quê? 3 vezes 1, quanto que dá? 3 vezes 1 dá 3. O primeiro termo é 1, ou seja, de 3, quanto que eu tenho que tirar para dar o valor? Aí você vai tentar escrever uma fórmula igual eu fiz na de cima, que aí já te ajuda a lembrar, porque isso é um tema do primeiro ano, a lembrar como que faz a lei de formação de uma sequência, tá? Bom, agora voltando para o exercício, a gente tem esta primeira sequência, certo? E temos a segunda sequência. O que acontece? Eles vão se encontrar e ele falou que no 20º encontro desses valores que o mestre de obra verificou, seria o número de andares. Então nós vamos verificar na sequência quais são os encontros que eles têm, porque uma sequência está variando de 2 em 2, a outra de 3 em 3. Então o primeiro encontro é aqui, ó, no primeiro andar, certo? O segundo encontro vai ser aqui, no 7º andar. Ou seja, é uma sequência que está variando de 6 em 6, tá? Então eu coloquei alguns valores aí que eles vão se encontrar. Obviamente daria para fazer somando até chegar no 20º termo dessa sequência, mas o ideal é que você tente escrever a fórmula que descreve todos os termos dessa sequência. Ou seja, no caso aí seria, tá variando de 6 em 6, então ficaria 6n, não é isso? Substituindo 1, você vai fazer 6 vezes 1, dá 6. Quanto que eu tenho que tirar para dar 1? Que esse é o primeiro termo da sequência, certo? Fazendo o primeiro, você consegue escrever todos os termos da sequência, e aí no final você precisa calcular para o n igual a 20, ou seja, o 20º termo dessa sequência numérica. Fazendo isso, aí você vai encontrar a situação do 20º termo dessa sequência, mas no caso aí seria o número de andares que tem esse edifício, porque ele falou que tem os encontros e são exatamente 20 encontros que eles vão ter fazendo o reparo nos andares, né? E esse 20º termo vai ser o número de andares que tem essa sequência numérica, tá bom? Então é isso para a proposta para a aula de hoje. Faça o exercício, posta lá, caso tenha dúvida, aí a gente tenta auxiliar. Um abraço a todos, até!